Irmãos, vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28, e pedimos que o Senhor nos ensine, que o Espírito Santo de Deus, que é o ensinador, possa falar aos nossos corações e trazer para nós conforto, encorajamento, esperança. Em tempos tão difíceis, tão angustiosos, nós necessitamos do falar do doce Espírito Santo de Deus aos nossos corações, nos confortando, consolando, restaurando, edificando, curando, libertando. Que necessidade nós temos, amados irmãos, em tempos angustiosos e tão difíceis. A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, versículo 28, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, na dependência do Teu Espírito, o Senhor conhece os nossos corações. É com temor e tremor, Senhor, que nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Tamanha é a santidade Tua, a grandiosidade Tua, Tu és santo, Tu és puro, Tu és perfeito, e diante de Ti, Senhor, realmente nós chegamos com temor e tremor, mas não baseado em sabedoria do homem, mas no poder do Teu Espírito. Fala ao nosso coração, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz em tempos angustiosos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, esse texto é um texto que todo mundo conhece. Talvez seja um dos textos mais esquecidos nas nossas provações. E justo isso que nós vamos, assim se Deus permitir, nesse sábado seguinte, falar sobre provações. Nós vivemos em tempos angustiosos, em tempos difíceis, e a palavra de Deus é muito clara, que o Espírito Santo diz como urgência, que haveriam tempos difíceis, nós estamos neles. Mas, amados irmãos, nós precisamos entender que nós temos um Deus e Pai. Um Deus que é todo poderoso e para Ele nada é impossível. E nós temos um Pai, cuidador, supridor, disciplinador, que nos ama com um amor imutável, com um amor eterno. Então, quando nós falamos em provações, geralmente as pessoas, primeira coisa, falam assim, mas provações, quem é que gosta de provação? Claro, se perguntar se alguém gosta de provação aqui, vai dizer que não gosta. Mas, meus amados irmãos, se você ler aqui em João, só para nós, João, na ressurreição de Lázaro, tem uma conotação aqui. Lázaro, João 11, versículo 44. Eu queria me ater aqui à saída de João, desculpe, estou falando de João é Lázaro. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 11, 44. Aqui vai falar de Lázaro. Lázaro estava morto, e quando foram até Jesus, dizendo, olha, aquele que tu amas está tremendamente enfermo, essa colocação praticamente está dizendo, desiste porque ele está morto. E Jesus, manso, humilde, obediente, submisso, com propósito, com visão, Jesus diz, olha, isso daqui para manifestar a glória de Deus. E Jesus vem tranquilo. E Jesus chega naquela casa, e a gente vê o alvoroço todo. Marta, a primeira que vai até Jesus, vai aos seus pés, e diz, se Jesus estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. E disse-lhe, mas ele diz, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse para Marta, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, Marta, e eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí logo ficou Maria sabendo, Maria vai aos pés de Jesus. Não, Marta não vai aos pés de Jesus, desculpe, quem vai é Maria.
Marta vai até Jesus, mas não vai aos pés. A vida de Maria é uma vida aos pés de Jesus, é um modelo para a minha vida e sua vida, em toda circunstância. Para ouvir Jesus, para ser consolado por Jesus e para adorar Jesus aos pés dele. Foi essa a vida de Maria. Ela vai até Jesus e ela fala praticamente a mesma coisa. Jesus, quando olha para Marta, para Maria, Jesus chora. E Jesus não chora por causa de Lázaro. Jesus acabou de dizer a sua ressurreição e a vida. Jesus chora por ver o sofrimento de Maria e de Marta. E porque Jesus amava Lázaro e aqueles. Mas Jesus diz assim, vai até Jesus, Jesus agitando novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Jesus não foi do modo, Jesus foi com o coração apertado, triste, de ver aquela circunstância toda. Mas ele vai e diz assim, não podia, diz, agitando, caminhou-se para o túmulo, esse é o 38, posto uma pedra, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Porque 4, não 2, nem 3. Porque, meu amado irmão, 3 dias era o tempo que o judeu pensava que podia ressuscitar, que podia reviver. E Jesus deixou 4 dias. O que Jesus estava querendo explicar para eles? Que não existe situação, crise, podridão e morte que eu não seja a vida, que eu não possa ressuscitar. Acabou toda a possibilidade humana de Lázaro levantar. Agora Jesus, ele chegou em alta voz, lá naquele cemitério. Jesus jamais poderia gritar, mortos levantem, porque se Jesus dissesse isso, irmãos, todos eles levantariam. Mas Jesus veio ressuscitar o seu irmão, seu filho, o filho de Deus, que estava morto. E Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Eu não chamei vocês para a morte, mas chamei vocês para a vida. Aí não é o lugar do Filho de Deus. O lugar do Filho de Deus não é o túmulo. O lugar do Filho de Deus é a ressurreição em Cristo Jesus. E ele vai e diz assim, saiu aquele que estivera morto. Estivera. E quando eles, naquela época, e até hoje no mundo, várias tradições existem, que quando você ia colocar um morto, se enrolava ele no lençol da cabeça aos pés. Você não via o corpo dele, Sidney, todinho. Ele embalsamava, jogavam produtos aromáticos, aquela coisa, enrolava. Agora eu pergunto para você, como é que pode Lázaro sair do túmulo sozinho? Porque Lázaro está diante do Senhor da glória, o Deus encarnado, que tem por poder para fazer todas as coisas, e nada para ele é impossível. E ele vai e diz assim, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em lenço, está vendo? Todos ele envolto. Agora preste bem atenção, Lázaro ganhou vida? Ganhou ou não ganhou? Ganhou. Mas parou por aí? Não. Lázaro estava envolto da cabeça até os pés de um lençol. E ele diz assim, então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Mãos amarradas, pés amarrados e olhos cobertos. Não é essa nossa situação em tempos angustiosos, irmãos? Não é essa nossa situação que muitas vezes nós estamos? Por isso não há um fluir do Espírito Santo de Deus, porque as nossas mãos estão atadas, que fala, irmão, de uma vida limitada.
Os nossos pés amarrados fala de uma vida limitada de andar com Cristo, como Enoque andou. De andar debaixo da graça de Deus, na dependência de Deus, olhando para Jesus, correndo, mas os pés estão atados. Mas ele diz também, os olhos estão cobertos. O que é isso, irmãos? Uma visão, falta de visão do supremo propósito de Deus. Porque Deus me chamou, porque Deus me fez filho, me amou, justificou. Por que Deus, Ele veio através de Cristo Jesus naquela cruz, Ele morreu por mim pecador, e agora somos filhos de Deus, mas filhos de Deus que precisam ser desatados das suas amarras. Quando Hebreus diz assim, olhem essa grande nuvem de testemunho, Hebreus 12. Agora ele diz assim, olha, vocês precisam deixar o peso e o pecado que tenazmente te assedia, para você poder correr com perseverança essa carreira cristã. Há situações que nós provocamos, mas há muitas situações que são simplesmente as mãos do nosso Pai desatando as nossas amarras, desatando nossas mãos, os nossos pés e a nossa visão. Porque senão não há, irmãos, não há uma vida plena em Cristo Jesus. É uma vida limitada, há um andar limitado, há uma visão limitada, e Deus nos chamou à plenitude. Então Deus, na sua imensurável graça, como Ele diz lá em Mateus 11, 28, Ele vai dizer, olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É salvação. Ele fez isso com Lázaro, comigo, com você. Se você crê e nasceu de novo. Mas depois ele diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso quer dizer o que, irmãos? Que quando nós nascemos de novo, somos mansos? Somos humildes? Não. Jesus primeiro nos dá a vida, e agora Ele está nos dando o seu caráter. Se você não tem a vida, não nasceu de novo, esquece o caráter. Mas quando Jesus deu a vida, agora Ele está formando em nós o seu caráter. A vida foi dada plenamente pela soberana graça de Deus, e Ele fez tudo. Mas o caráter é responsabilidade minha e sua. Eu produzo em vós tanto o querer como efetuar. Agora você desenvolva a sua salvação. Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos salvarei. A Bíblia diz que ninguém vai a Jesus se o Pai não mandar. Então quem é que mandou? Foi o Pai. Quem é que conduziu? Foi o Pai. E vai até Jesus. E Jesus dá-lhe a vida e devolve para o Pai. Mas depois Ele vai dizer, olha, desatai as suas mãos, seus pés e a sua visão. Mãos fala da obra e do serviço a Deus. Os pés falam do nosso andar em Cristo. E a visão fala, irmãos, de ver quem é Deus, quem somos nós e o supremo propósito de Deus para nossas vidas. Como é que Deus vai desatar essas coisas? Então Deus usa por sua graça e misericórdia, Ele nos ama, Ele usa as provações. Então tem duas coisas que Deus usa: a sua palavra, que é viva e eficaz, porque ela é viva e poderosa, para discernir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções, as motivações do nosso coração, porque muitas vezes as motivações dos nossos corações não estão corretas. As pessoas podem parecer enxergar, não, está certo, está tudo certo que a pessoa está fazendo, está tudo certo. Mas Deus olha onde?
Olha o coração. Qual é a motivação? Se a motivação não foi ele, irmãos, está equivocado. A única motivação para o Filho de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. Ele não tem outra motivação. Então Deus, pela sua imensurável graça, Ele é um Deus que nos disciplina. E a disciplina, irmãos, não é uma coisa simples. E nós vamos ler vários e vários textos. Mas Deus não faz isso porque Deus é sádico. Deus não é. Porque Deus tem prazer em fazer isso. Deus não tem. E por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. E nos ama tanto que Ele podia deixar Oswaldo andar nos seus próprios caminhos e se arrebentar. Mas Deus vai usar as provações. Para quê? Para que ganhemos o caráter do seu Filho. Obediência, submissão, humildade, mansidão. Coisa que quando nascemos de novo não temos. A mesma graça que me salvou é a graça, a minha graça que me salvou da condenação do pecado, é a mesma graça que vai me salvar, está me salvando do poder do pecado em nossas vidas. Por isso Pedro vai dizer, Pedro 1:13 vai dizer, esperar inteiramente na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Ele vai dizer 2 Timóteo 2:1, fala, olha Timóteo, fortifica-te e fortaleça na graça. Ele vai dizer para Paulo, 2 Coríntios 12, vai dizer, Paulo, você deve confiar na minha graça é suficiente. As provações estão aí. O espinho na carne está aí, isso dói. Mas uma coisa é certa, Paulo vai dizer, o meu glório na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, porque eu dependo da graça de Deus, e a graça de Deus é sustentadora, a graça de Deus é encorajadora, a graça de Deus é levantadora, é animadora, nos restaura a alegria de servir ao Senhor. Deus faz tudo pela sua graça, irmãos. De graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Tudo. João capítulo 1 vai dizer, olha, ele veio cheio de graça e de verdade. É graça sobre graça. E é isso mesmo. Então nós estamos nas mãos de um Pai extremamente zeloso, amoroso e gracioso e bondoso e misericordioso, cheio de compaixão. Se nós não entendermos isso, irmãos, então nós vamos murmurar. Nós vamos murmurar. Quando as provações vêm. Jó capítulo 36, 22. Vamos ler vários textos, irmãos, que a palavra de Deus fala muito mais que qualquer pregador. Jó 36, 22. Olha o que a Bíblia diz. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como Ele? Quem é que pode nos ensinar? Por isso o Filho de Deus, quando Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo, olha, entre na minha escola. Que eu tenho só um professor, eu só tenho um modelo, só tenho um poder, e eu só tenho um propósito. Que vocês sejam conformados ao meu caráter. Você não pode depurar o fogo ou o ouro sem fogo. A Bíblia é clara sobre isso. Então, as provações que Deus permite em nossas vidas, elas têm um endereço certo. É nos educar, nos ensinar, nos conformar, nos transformar à imagem e semelhança de Jesus, nos levar a ser manso e humilde, submisso e obediente a Deus. É isso que Deus quer fazer. Amados irmãos, Isaías 48,
Vamos lá, Isaías 48. Há muitas pessoas que hoje, versículo 17, tem muitas pessoas hoje dizendo assim: olha, você vem a Jesus e você não vai ter problema mais, e todos os seus problemas vão ser resolvidos, você não vai ter problema mais. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: isso é falso, é antibíblico. Jesus deixou claro: no mundo passais por aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É com muita tribulação e angústia que importa entrar no reino de Deus. Deus vai usar aquilo que nos faz quebrar, porque dificilmente nós nos quebramos. O irmão acabou de ler Ezequiel. Nós temos um coração difícil, tendência a ser rebelde a Deus, desobediente e incrédulo. Então as provações Deus também nos manda para a gente aprender a viver pela fé. Então ele vai dizer aqui, 46, 48, 17: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Por isso que ele vai dizer sobre o Espírito Santo. João capítulo 13, 14, 15, vai falar a missão do Espírito Santo. Ele vos ensinará, ele vos guiará, ele fará você lembrar das minhas palavras. Só que se o nosso coração não estiver quebrantado, nós não vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos endurecer. Olha as 7 igrejas, irmãos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 2 delas sem repreensão, todas elas Deus pedindo para arrepender. Então Deus tem um propósito para a nossa vida. Olha Hebreus 12, Hebreus capítulo 12. As provações podem ser saúde financeira, relacionamentos, pode ser um monte de coisa. Deus usa todos os métodos divinos e santos, porque quando ele diz que a palavra de Deus é viva e poderosa e eficaz, lembre-se de uma coisa: era como espada de 2 gumes. Quem segura essa espada não sou eu, não sou você, é Ele que segura. Ele é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, compassivo, e compadece de nós, e vê o nosso sofrimento, Ele chora. Mas Deus não vai deixar de usar a sua faca, sua adaga de 2 gumes. Por quê? Porque nós precisamos que Deus discirna, examine e coloque o nosso coração para fora, o que está dentro do nosso coração. As provações expõem, irmãos, o nosso coração. E Deus quer expor o nosso coração, amados irmãos. Não é para dizer assim: está vendo, Oswaldo? Está vendo, Severino? Está vendo o que aconteceu? Deus não é sádico. Deus não é como você e como eu. Deus expõe o nosso coração, e Deus expõe o seu coração de pai junto. Então a palavra de Deus é tão maravilhosa. Hebreus 12, a partir do versículo 5, nós vamos ler até o 11. Ele diz assim: e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Ele está falando aqui um treinamento infantil, porque nós nascemos de novo, sim. Agora somos crianças, somos bebês, precisa ganhar maturidade, precisa crescer. E maturidade e crescer, irmãos, nada mais é que ganhar o caráter de Jesus. A criança é obediente? Desobediente. A criança é egocêntrica. É meu. Dá o brinquedinho para ela. Não vou dar. É meu. É criança, irmãos.
Deus não chamou eu e você para viver como criança, um berçário. Deus nos chamou a ganhar a maturidade, porque no berçário não há testemunho de Jesus. Há testemunho da nossa infantilidade, da nossa carnalidade. Por isso precisa ganhar a dimensão, irmãos, de Cristo. A verdadeira maturidade é Jesus. E ele continua dizendo: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado. Não desanime, ele está dizendo, porque muitas provações que vêm na minha vida, na sua vida, nós somos reprovados. Nós vamos enxergar que a nossa fé não é tão grande assim, que nós não amamos Deus tanto assim, que nós dizemos que confiamos e não confiamos tanto assim. Deus quer expor o nosso coração, amados irmãos, para nos transformar, para nos curar, libertar de nós mesmos muita coisa que está amarrado, nossas mãos, nossa visão e nossos pés. Tem que tirar as ataduras. Mas para tirar a atadura, irmãos, Deus usa a sua palavra e as provações. Então ele vai dizer assim: é porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. O que ele está dizendo? Eu amo você, você é meu filho. Irmãos, uma das coisas que nós perdemos de vista são duas coisas: a paternidade de Deus e a filiação nossa. Sidney, quando é que você vai dar uma coisa ruim para os seus filhos? Se é um homem de Deus, porque tem aquele que não é homem de Deus, pode dar coisa ruim, não está ainda importando se que ele vai fazer alguma coisa, não vai dar e pronto. Não, o pai, não. E Jesus, Deus vai dizer: ó, você sendo pais maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. A paternidade de Deus, irmãos, a filiação, é uma necessidade de nós enxergarmos isso. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Ele nos trata como filhos, porque somos filhos de Deus. A todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João 3 vai dizer: olha, nós somos filhos de Deus. Vai dizer ao meu Pai, ao vosso Pai, ao vosso Deus e ao meu Deus. Está falando de filiação em sacerdócio, filiação em serviço. As mãos estão amarradas, os olhos estão vendados, os pés. Deus precisa nos desamarrar, irmãos. E Deus não tem outro jeito, Ele tem que expor o meu coração e o seu coração. Porque a carne é muito religiosa, mas quem vê a intenção do nosso coração é Deus. E Deus avalia o nosso coração. Ele vai dizer assim: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial, e então viveremos? Pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Qual o propósito da disciplina de Deus? Ser participante da sua santidade, ser parecido com seu filho, manso, humilde, obediente e submisso. Coisas, irmãos, que se Deus olhar e ver nossos corações, muita coisa, não somos. Porque Deus precisa e está desatando as nossas amarras. Há um peso e pecado que tenazmente nos assedia, por isso nós não corremos. Correr, irmãos, é para um atleta, é quem ganhou um físico, ganhou uma musculatura, está maduro, esse corre. E Deus está fazendo isso comigo e com você. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza ao depois
entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. E é fruto, não é frutos. Quem é o fruto? Cristo. Ele é a nossa justiça. Irmãos, é tão tremenda a palavra de Deus que ela quer nos ensinar coisas que a gente não para pensar. E não para mesmo. Eu vou ler alguns textos para os irmãos para que vocês vejam a visão panorâmica da Bíblia em relação ao sofrimento. Se você pegar o Velho Testamento, todos aqueles filhos de Deus, aqueles homens que estão em Hebreus capítulo 11, todos eles foram disciplinados. Todos eles foram corrigidos. Eles foram tratados por Deus, para ter plena consciência que a salvação, o sangue de Jesus é poderoso, ninguém pode chegar até Deus a não ser até o sangue de Abel. Mas o próximo já é Enoque. Enoque andou 300 anos com Deus. Imagine-se, por que 300 anos? É o tempo necessário para Deus dizer: Enoque, você está parecido com o Senhor. Aqui já não é seu mundo, Enoque. Vamos subir. Jesus vai dizer: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Livros do maligno, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, a palavra de Deus é tão tremenda, já vem a gente ver textos sobre textos. Vou ler para os irmãos hoje. Já li o primeiro, Hebreus capítulo 12. Vou ler Tiago. Vamos lá, Tiago. Para a gente ter uma visão panorâmica de saber que a provação é para a maturidade e é para o reino. E a palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2: e eles estavam passando tremenda provação. Se você lê Hebreus, tremenda provação. Porque eles tinham uma perseguição física, material. Eles iam perder o pescoço. E perdiam tudo. Hebreus vai dizer assim: olha, você foi espolhado de todos os vossos bens, mas o meu justo viverá da fé. Afinal de contas, Deus nas provações está mostrando, irmãos, onde está a nossa fé, onde está o nosso coração. Se nossa fé é realmente uma fé confiante no propósito, na paternidade, na providência, na soberania, no controle de Deus, ou a nossa fé é limitada? E nós precisamos crescer na fé. Romanos 1, quando diz meu justo viverá da fé, fala sobre salvação e justificação. O texto continua. Quando você vê Gálatas 3 sobre falando meu justo viverá da fé, está falando sobre maldição, está falando sobre redenção. Mas quando você vai para Abacuque capítulo 3, ele diz para Abacuque 2, ele vai dizer: o meu justo viverá da fé. Eis aí o soberbo, mas o meu justo viverá da fé, é o caminhar da fé. Hebreus capítulo 10 vai dizer: o meu justo viverá da fé, é o caminhar da fé. Está falando para os salvos. E Deus está falando para mim e para você, se somos salvos pela graça de Deus, que nós devemos andar pela fé. Antes de voltar isso aí, vai para Hebreus, antes de pegar Tiago, vai para Hebreus. Hebreus capítulo 11. Só vou ler o versículo 6. O que agrada a Deus? A fé. Porque junto com a fé vem a obediência. Dizer assim: eu creio, mas não obedece, então você mentiu. A fé sempre vem junto com a obediência, submissão aos planos, aos desejos, aos caminhos, aos pensamentos de Deus e não nosso. A fé vem junto com a obediência. Quem obedece? Quem é humilde? Quem é manso? Característica de Cristo.
de Jesus. Ele vai dizer assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode cantar, você pode pregar, você pode congregar, você pode ser um missionário onde você for, tudo isso pode ser o que você quiser. Se não for pela fé, não agrada a Deus. Porque a fé dá honra a Deus. A fé se submete à palavra de Deus. A fé se submete à soberania de Deus. A fé se submete ao governo de Deus. A fé diz assim: Senhor, tudo está no teu controle. Eu posso não entender, mas meus olhos estão postos em ti. Isso é fé. A fé você não vai entender tudo. Muito pelo contrário. Pergunte para José: José, você entende por que você está sendo, jogou você aqui nesse buraco aqui? Você entende? Não vai entender. Você entende porque você foi vendido? Não vai entender. Mas Deus trabalhou na vida daquele jovem. Mas ele tinha o quê? O Senhor à sua frente. Fé. Ele sabia o Deus do seu pai era o Deus dele. E olha o que o Deus do seu pai fez com Jacó. É o meu Deus. Por isso, quando ele foi tentado, toda aquela cena todo mundo conhece, ele vai dizer assim: olha, como eu iria afrontar o meu Deus? Eu ia pecar contra Deus? Não. Mas quando termina, se você vê 3 vezes ele fala a mesma coisa, Gênesis 48 e Gênesis 50. 48 2 vezes, Gênesis 50 uma vez. Ele vai dizer assim: olha, não foi vocês, foi Deus. Tudo que aconteceu comigo foi Deus. São os caminhos de Deus que nós não entendemos. São os pensamentos de Deus que nós não temos muitas vezes. E aí o que nós fazemos? Murmuramos. Por quê? Porque nós não entendemos que nós temos um Pai e um Deus. Um Deus todo-poderoso que não há limites para Ele. E um Pai amoroso, gracioso, que nos ama no modo imutável. E Ele que tem uma coisa no coração do Pai, é o seu Filho. E Ele tem uma coisa no seu coração, ser conformado à imagem ao seu Filho. Irmãos, por isso que Deus não desiste de mim e de você. Vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo, ou considerem de toda alegria o passardes por alguma provação? Várias provações. Irmãos, muitas pessoas quando passam em provações, que dizem que são renascidos, largam, abandonam. Muitos ficam bravos com Deus, ressentidos com Deus, amargurados com Deus. Mas muitos irmãos se apegam, agarram e dizem: Senhor, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. E essa bênção não é material. Você não chamará mais Jacó, mas chamarás Israel, porque lutaste contra Deus e prevaleceste. Quem prevaleceu? Foi Deus. Então ele vai dizer assim: olha, várias provações, sabendo, outro termo que nós precisamos pensar. Se pegar Romanos 6, Romanos 8, ele vai dizer várias vezes: sabendo que sou velho homem, sabendo que foi crucificado, sabendo, precisa saber, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, porque a aprovação da vossa fé. Crê? Não crê? Abandona, culpa os outros. Quantas vezes nós culpamos? Culpa o cônjuge, culpa o filho,
culpa isso, culpa aquilo. Não, irmãos, essas provações são lições que Deus está nos educando. Elas vêm das mãos amorosas de Deus para nos expor o nosso coração e expor o coração de Deus, do seu Pai, a paternidade de Deus que disciplina e cuida dos seus filhos. E nós muitas vezes não entendemos isso, nós ficamos culpando as outras pessoas. Eu já disse aqui, vou repetir outra vez: Deus deu a esposa que você merece, e Deus deu o marido que você merece. Não que você merece alguma coisa, merece no sentido: minha esposa é meio assim, meio assim. É espelho. É espelho. Deus está mostrando quem você é. Não fez isso com Jacó? Um trapaceiro? Então vai para a casa de Labão, vou mostrar para você quem que é. 21 anos lá sendo enganado. Mas lá não é a casa que Deus deu para ele. Porque Jacó, Gênesis 28, ele sabe a visão da casa de Deus. Ele ficou atemorizado. Mas, meu amado irmão, não é Betel. Deus queria levar ele para Betel, o Deus da casa de Deus que ele não conhecia. Conhecia como eleição, mas não conhecia como intimidade. Deus precisava expor o coração de Jacó. E Deus expõe o meu e o seu coração. E ele diz assim: uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, completos, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessite sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e se lhe é concedida. Peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento. Não agrada a Deus. É um coração dobre, é um coração duplo. Por isso você vai ver Elias dizendo assim: olha, chamou o povo lá, presta atenção, você tem que largar de cochear entre dois senhores. Uma hora você está aqui, uma hora você está aqui. Chega a Baal, você dobra a Baal. Chega a Deus, você dobra a Deus. Você tem que largar a mão. Se Baal é Deus, siga. Se Deus é Deus, siga Deus. Tem que largar a mão. Não existe em cima do muro. Ou nós estamos em Cristo ou fora de Cristo. Ou somos salvos pela imensurável graça de Deus, ou estamos condenados. Não tem meio termo. Então a fé, ela é provada através das provações. E se você leu aqui, irmãos, todas essas características são de Jesus. Ele termina o versículo 12 dizendo assim: bem-aventurado o homem. Essa daí é o que? O propósito. Qual é o propósito? Vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Se nós amamos ao Senhor, nós perseveramos, independente, irmãos, de nós entendermos ou não entendermos. Uma coisa nós sabemos: Deus está no controle. Ele é soberano, Ele é nosso Deus e Ele é o nosso Pai. Nada acontece na minha vida e na sua, como filhos de Deus, que Deus passe desapercebido. Ele conta todos os fios do meu cabelo. E olha que Deus trabalha pra caramba. Ele diz que todas as lágrimas que você derrama devido à sua própria fraqueza e do seu arrependimento, de querer ser como Cristo não é, e aquela vida, aquelas aflições e provações, devido a você amar o Senhor Jesus, Ele diz que conta cada lágrima e põe no odre. E nós achamos que Deus está longe, Deus não está presente, Ele me largou, me abandonou. Você abandonou Deus. Você jogou fora a fé. Esqueceu que Deus é soberano, que tudo está no seu controle, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito. E o propósito é ser conformado à imagem e semelhança de Jesus. Esse é o nosso bem maior. Depois da salvação, nosso bem maior é ter o caráter de Cristo. Mas ele não para por aí. Vamos lá também, Romanos. Vamos aí, 1 Pedro.
Estou dando só um geral, para depois outro dia, assim, se Deus permitir, nós entrarmos em detalhes de cada situação que a palavra de Deus nos diz. Então Deus, Ele não é um Deus sádico, Ele é o nosso Pai. E outra, Ele diz assim, Isaías: na tua aflição eu fui afligido. Na tua aflição eu fui afligido. Você acha que Deus olha como? Você acha que Deus olha, irmãos, com um chicote na mão? Não. Deus mostra o chicote para que eu veja Ele e não o chicote. Para que eu não olhe a circunstância, mas eu olhe para Ele, que é maior que a circunstância. Olha Pedro, aquele mar violento, que não é mar, né? Mas para eles, mar da Galileia, violento. E Pedro diz: ah, se tu és, então manda uma palavra. E lá vai Pedro. E Pedro olhando para Jesus. Não há mar, não há tribulação, não há angústia, não há sofrimento, não há provação que possa nos afundar, se nossos olhos estão postos em Cristo. Mas Pedro, irmãos, como eu e você, olhou de lado. O que ele viu? Provação, dificuldade, muito maior que ele. Tirou os olhos de Jesus, vai afundar. Mas mesmo assim, Pedro diz: salva-me, Senhor. As mãos do amoroso Pai nos levanta. Quando nós clamamos por socorro, Ele nos levanta. Tem aquele cântico, segura na mão de Deus. O autor pode ter boa intenção, não estou fazendo uma crítica. Mas biblicamente, irmãos, isso daí não confere com a Bíblia. Porque eu e você, vira e mexe, nós estamos soltando a mão de Deus. Todas as vezes que nós não ouvimos Ele, não obedecemos Ele, não somos submissos a Ele, soltamos a mão. Mas graças a Deus que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: eu te seguro com a minha mão direita e te sustento e digo: não temas, eu estou contigo. Graças a Deus. Porque senão eu e você seríamos sucumbidos diante das provações, diante das dificuldades. Graças a Deus. Ele promete: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Graças a Deus que nós temos um sumo sacerdote de direito de Deus Pai, que nós podemos chegar a Ele, que é rico em misericórdia e graça, e nos dá socorro na hora oportuna. Ele é poderoso para nos salvar de todas as circunstâncias, desde que essas circunstâncias já chegaram ao propósito. Deus não vai tirar enquanto não chegar ao seu propósito. E Deus, a Bíblia não fala que tirou o espinho da carne de Paulo. A Bíblia não fala. Porque Deus vai dar aquilo que é necessário para que eu e você dependa exclusivamente da graça, do poder, da paternidade, do zelo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha 1 Pedro, irmãos, a partir do versículo, depois ele diz renascidos, eleitos, isso é tremendo, maravilhoso. Agora ele diz, olha a posição que Deus nos colocou, Ele nos elegeu, agora nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, nos regenerou para uma viva esperança, é reservado para os filhos, somente para os filhos. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, não é ser necessário, é sendo necessário. Sendo necessário, sejais contristados por várias provações. Todas as vezes que ele vai falar de provações, ele vai dizer o propósito. Pode ver, quando ele fala para, a Bíblia está dizendo o propósito.
Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus tem um propósito. Se você não enxergar que a soberania de Deus governa tudo, que Deus é soberano, está sobre todas as coisas, e que Ele tem um propósito, nós vamos endurecer. E se nós endurecermos, irmãos, nós não entraremos no descanso do Senhor. Porque é um coração perverso de incredulidade, desobediência. Então Ele vai dizer: para quê? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Olha a fé outra vez. Deus está nos provando, irmãos, se nós realmente cremos nele, que Ele é soberano, e que Ele está no controle, que Ele tem um propósito, e o seu propósito é o nosso bem, e o nosso bem nada mais é do que o seu próprio Filho, o caráter de Jesus formado em mim e você, porque daí sim, irmãos, nós teremos um testemunho vivo de mansidão, humildade, obediência, submissão a Deus. E Ele vai dizer assim: muito mais precioso do que ouro refinado, perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunda em o quê? Louvor, glória e honra na revelação de Cristo. O que é isso? Na vinda de Jesus. Isso quer dizer que essas provações, quando nós entendemos, e que nossas provações nos conformam mais a Cristo, qual é a visão que nós temos? A iminente vinda de Jesus, a volta de Jesus. E os nossos olhos e a nossa vida, agora elas vão ser ajustadas de acordo com a vinda de Jesus. Irmãos, quantas coisas entulho nós temos, encrenca, porque nós não avaliamos a nossa vida e o nosso maior bem, aguardando a vinda do nosso Senhor. Isso quer dizer que muita coisa não tem valor. Nosso maior valor é aqueles que amam a vinda de Jesus. E Ele vai dizer assim: a quem não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais na alegria indizível e cheia de glória, obtendo por fim, pela vossa fé, fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Se cremos que Deus é poderoso, que Deus está no controle, que as mãos amorosas de Deus estão colocando as suas provações em nós, para que realmente seja formado o caráter de Jesus em nós, irmãos, então redunda a fé provada. Mas se você for ver Romanos capítulo 5, há duas glórias aqui, irmãos. Muitas vezes nós ficamos na primeira, né? Mas há duas glórias que nós vemos aqui. Duas glórias. Na primeira glória nossa, glória a Deus. Fui salvo pela graça. Glória a Deus. E glória mesmo. E está certo. Fui regenerado. Graças a Deus. Glória a Deus. E está certo. Mas na segunda parte, irmãos, aí é que nós vamos ver onde está a nossa fé. Existe a fé salvadora, é Deus que dá. Agora existe um caminho da fé, que é o caminho da cruz. Ninguém é sal, ninguém é luz, se não estiver no caminho da cruz. Jesus diz: vós sois o sal, vós sois a luz. Aonde você põe a luz? Embaixo. O que se faz o sal? Mistura. Mas o caminho da cruz coloca a luz lá em cima. O caminho da cruz depura o sal. Se não houver caminho da cruz, irmãos, não há conformação com a imagem e semelhança de Jesus, que é o seu caráter, trazendo no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Então o texto aqui, ele vai dizer assim, sobre a justificação, a salvação, a redenção. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Isso daqui é a reconciliação. Antes nós éramos inimigos, agora através da cruz, nós fomos reconciliados com Deus.
Porque Cristo pagou o preço, o seu próprio sangue derramado naquela cruz. E Ele levou sobre si a nossa condenação, o nosso pecado. Ele levou toda a nossa filiação diabólica, a nossa filha da desobediência. Ele levou tudo sobre Ele. Deus o fez pecado, sem ter pecado nunca. Mas Deus imputou a sua justiça em nós. Agora somos filhos de Deus. Ele se tornou para nós, foi lido aí, justiça, redenção, sabedoria e santificação. Tudo através de Cristo. Então, que ele diz: justificado tendo paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, o que? Pela fé, a esta graça que a qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a esperança da glória de Deus? A vinda de Jesus, e nós ganhamos um corpo glorificado. Agora o texto não termina aí. Por quê? Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, vos aliviarei. Agora ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, escola de Deus, que sou manso e humilde do coração. Ele está dizendo: vocês não são. Se você tem que aprender dele, não é com ele, Sidney, é dele, porque ele é humilde, ele é manso, ele não tem mansidão. Jesus não tem luz, ele é a luz. Jesus não tem vida, ele é a vida. Ele é. Aí ele vai dizer assim: olha, e não somente nisto, não vamos gloriar somente nisto, isso é maravilhoso. Aí ele diz assim: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Está repetindo, irmãos, se você vê os textos, está repetindo. E a perseverança, experiência. Experiência, sabe o que é aqui? Caráter. Caráter. E a experiência, o caráter, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos outorgou, nos deu. Então nós nos gloriamos. 1 Pedro vai dizer assim: olha, bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, devido à sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Aí depois ele diz: olha, vocês vão passar por tribulações, vai provar a sua fé, que redunda em louvor e glória na vinda de Jesus. Então, irmãos, é a prova da fé. As tribulações provam, irmãos, expõem onde está o nosso coração, expõe se nós realmente cremos no nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se realmente, amados irmãos, eu posso dizer: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz. Se nós podemos dizer assim, irmãos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Entregar muitas vezes é fácil, mas confiar. Quem confia, apesar de tudo, descansa. Porque Deus é soberano e nós vamos chegar lá. Enquanto nós estamos aqui, entre o agora e em breve, Deus está, irmãos, conformando os seus filhos à semelhança daquele filho que vai vir. E nós o veremos como Ele é, e seremos semelhantes plenamente a Ele. Não há um testemunho, irmãos, quando nós rejeitamos a disciplina de Deus, rejeitamos as provações. Hebreus tem 3 coisas, se você ler lá. Estavam muitos com: não decaiais da vossa esperança. Segundo, levantai seus joelhos trôpegos.
já estavam parados. Depois ele diz assim, a palavra de Deus diz assim: olha, nós não somos daquele que retrocede para a perdição, mas somos daquele que avança para a salvação, porque o meu justo viverá da fé. Irmãos, você não está passando por provação? Seja ela física, emocional, espiritual, não está passando por provação? Como filhos de Deus, lembre-se, nós estamos nas mãos, melhor mão que existe desse mundo. Se a minha vida estiver nas minhas mãos, eu estou perdido. Mas feliz o homem que confia no Senhor. As suas mãos, sua vida está nas mãos do Senhor. E esse Pai amoroso, Ele vai usar todos os seus caminhos, os seus arranjos, para levar eu e você, irmãos, a ter uma vida, meu justo virá da fé, uma vida conformada à imagem e semelhança de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos enxergar que nunca, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nós podemos virar as costas para Deus, mas Deus nunca me abandona, nunca me deixa. Mas se virar as costas para Deus, perdemos, irmãos. Perdemos o trabalhar de Deus, o caráter de Jesus. Porque Jesus só tinha uma visão. Qual era a visão? Seu Pai. Seu Pai. Qual deve ser a visão nossa? O Pai. E o Pai nos dá quem? O Filho. E o Filho exaltado nos manda o quê? O Espírito Santo. Ele derramou o seu sangue naquela cruz, graças a Deus. E Ele derramou o seu Espírito Santo, que está em nós. E Ele está ali para quê, irmãos? Para que eu e você sejamos trabalhados, conformados à imagem e semelhança de Jesus. Que Jesus seja louvado, que Jesus seja glorificado. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã.